Manhãs de Esperança. Estamos iniciando mais uma vez e nós damos graças a Deus por poder estar com vocês nessa manhã. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre o seguinte tema: quando Deus parece estar em silêncio. Bem, bom dia a todos que estão acessando essa live nessa manhã de segunda-feira, e que todos tenham uma semana abençoada e que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês, abençoando o dia, abençoando o seu trabalho e abençoando toda a sua família. Amém? Eu quero nessa manhã fazer um pedido. Participe dessa live com o coração aberto, um coração sincero, um coração verdadeiro. Abra nesse momento o seu coração para você ouvir a palavra de Deus. E permita que o Espírito Santo fale com você nessa manhã. Eu tenho certeza de que Deus tem algo muito, mas muito especial para a sua vida. Amém? Eu gostaria que você pensasse um pouco. Você já orou por algo com toda a sua fé, com toda a sinceridade, com o coração aberto? Você já buscou a presença de Deus? Você já esperou pela resposta que você precisava? Mas está demorando. E você espera? Você espera, você não desanima? Mas acontece que a resposta não vem. E com isso nós acabamos tendo a impressão de que Deus tomou a seguinte decisão: ficar em silêncio, não atender a nossa oração. Talvez você tenha pedido a Deus pela cura de alguém que você conhece, que você ama. Talvez seu casamento esteja em crise e você orou por isso. Por um filho que foi estudar longe, fora do país. Talvez você esteja desempregado e busque por uma porta de emprego. Ou simplesmente você está pedindo forças para continuar lutando, continuar batalhando. E depois de tantas orações, veio uma pergunta que talvez você nunca teve coragem de fazer em voz alta. Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus ouve a nossa oração? Se esse pensamento já passou pelo seu coração, não saia dessa live. Fica comigo nessa manhã. Porque hoje nós vamos descobrir juntos que o silêncio de Deus nunca significa ausência ou abandono de Deus. Bem, o texto que eu gostaria de ler com você nessa manhã, na Bíblia, pegue a sua Bíblia, se você não tiver, acesse pelo celular.
O Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 6. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, porém, ao ouvir isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, ouviu que Lázaro estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele se achava. Antes de qualquer coisa, antes de nós continuarmos, vamos procurar entender este texto e o contexto, da palavra que nós acabamos de ler. Essa história narrada pela Bíblia, ela começa de uma forma surpreendente. A Bíblia diz que Lázaro, amigo de Jesus, estava gravemente doente. E suas irmãs, Marta e Maria, mandaram um recado a Jesus para que o Senhor Jesus viesse curar Lázaro, realizar ali mais um milagre. Elas não fizeram um grande discurso. Elas não escreveram um esboço grande de uma mensagem para Jesus. Elas simplesmente disseram: Senhor, aquele a quem amas está doente. No coração destas irmãs, elas tinham toda a certeza de que Jesus viria imediatamente, que Jesus viria correndo para atender o pedido. Mas não foi isso que aconteceu. Nós lemos no texto que Jesus permaneceu mais 2 dias no lugar onde ele estava. Agora, procure imaginar o que passou, pela cabeça daquelas irmãs. Será que ele não recebeu o nosso recado? Será que ele não se importa conosco? Será que nós fizemos alguma coisa que o deixou chateado e por isso ele não veio? Na perspectiva delas, Jesus estava demorando muito para atender. Mas Deus pensava diferente. Tudo estava acontecendo
no tempo certo. Por isso que Jesus diz que essa doença não é para a morte. Jesus sabia que tudo estava acontecendo no tempo determinado por Deus. E quantas vezes nós também fazemos isso? Interpretamos o silêncio de Deus como esquecimento, como abandono. Nós oramos, nós esperamos, e como a resposta não vem no tempo que nós imaginamos, no tempo que nós queremos, então nós concluímos que Deus se esqueceu, que Deus não se importa conosco. Mas esse texto é muito lindo, porque João, ele faz questão de registrar algo muito importante antes de falar da demora. O que João registrou? João registrou que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Você consegue perceber a beleza desse detalhe? Como esse detalhe é importante? João escreveu esse detalhe porque esse detalhe é importante. Jesus vos amava. E justamente por amar-nos, foi que ele não agiu da maneira que eles esperavam. E isso nos ensina uma verdade muito importante. O amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, não pode ser medido pela velocidade das respostas que nós obtemos. Às vezes, Deus responde imediatamente. Ele não demora. Outras vezes, Ele está trabalhando na resposta. Vai demorar um pouco. Agora, tem vezes que Deus, conhecendo tudo a nosso respeito, Ele pode responder, espera, ou pode responder, não. Imagine um agricultor, um fazendeiro. Ele vai no seu campo, ele planta semente, mas ele não volta lá no campo no mesmo dia, esperando no mesmo dia colher os frutos daquilo que ele plantou. Ele sabe que existe um tempo determinado para fazer a colheita. Mas ele sabe que enquanto parece que nada está acontecendo na superfície, a raiz por baixo da terra está fortalecendo, está dando forças. É assim que Deus trabalha muitas vezes. Nós vemos o silêncio, mas Ele vê todo o processo. Ele sabe de tudo aquilo que é bom para nós. Ele conhece todo o processo. E nós vamos entender isso no texto. Porque quando o Senhor Jesus finalmente chegou a Betânia,
Lázaro, ele já estava morto havia 4 dias. Imagine, 4 dias. Para todos que estavam vendo aquela cena, tinha acabado. Não havia mais nada a fazer. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E pensando nisso, aquilo que parecia ser atraso era um cenário onde Deus ia revelar toda a sua glória. Se o Senhor Jesus tivesse chegado antes de Lázaro morrer, o que teria acontecido? Teria realizado mais um milagre. Teria apenas curado um doente. Mas, ao chegar depois, Jesus revelou todo o seu poder sobre a morte. Talvez hoje você esteja esperando uma resposta. Está demorando? Não desista de orar. Continue orando, continue buscando. Continue confiando. Porque Deus está preparando, Deus está trabalhando na resposta. E o fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele esteja parado ou que Ele tenha se esquecido de você. Há momentos em que Deus trabalha de forma invisível, nós não vemos. Mas Ele está lá, está trabalhando, Ele está preparando as circunstâncias. Ele está transformando o nosso coração primeiro. Ele está transformando vidas. Ele está abrindo caminhos que nós ainda não conseguimos enxergar. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo de espera. Um tempo que parece interminável. Mas eu quero dizer uma coisa com muito carinho do meu coração. Sabe, não coloque a sua esperança apenas na resposta que você espera. Coloque a sua esperança em quem Deus é. Sabe, o Senhor Jesus, Ele não prometeu que nós entenderíamos todos os caminhos, todos os trajetos da nossa vida. Mas Ele fez uma promessa maravilhosa. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele está presente na nossa vida. Se o seu coração está cansado de esperar, aproxima-se do Senhor Jesus. Tenha uma conversa com Ele. Conta para Ele todos os seus problemas, seus segredos. Converse com Ele. Confie nele. Mesmo quando você não entendeu o que Deus está fazendo, está preparando, você pode com certeza confiar naquele que entregou seu próprio Filho
para morrer na cruz por amor a nós pecadores. Foi na cruz que Deus provou de uma vez por todas que o seu amor não depende das circunstâncias, não depende dos problemas, não depende daquilo que nós somos. O amor de Deus, o insondável amor de Deus por nós, o inexplicável amor de Deus. Deus o ama. Não importa aquilo que você esteja vivendo, Deus o ama. Amém? Eu quero deixar uma verdade para acompanhar você durante todo esse dia. Quando Deus parece estar em silêncio, Ele continua escrevendo a história. O silêncio de hoje pode ser o preparo para o milagre de amanhã. Por isso, continue buscando, continue orando, continue confiando, continue caminhando, buscando a Deus. Porque Deus nunca abandona aqueles que colocam a sua esperança nele. Amém? Que o Senhor abençoe você, a sua casa, a sua família. Que seja uma semana muito abençoada pelo nosso Deus. Tenha um dia repleto da paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?